Fala, povo, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dos nossos encontros aqui, mais uma aula. Nesse caso aqui, nós vamos agora para a aula 10, beleza? História do Brasil, no seu material aí do ângulo, é aula 10. Ih, já estou começando rouco já, não pode tossir. Brasil colonial e a formação das nossas fronteiras, né? Nós vamos entender nessa aula como que o Brasil chegou ao território que ele tem praticamente hoje, né? Muitos acordos foram feitos aí no meio do processo. Vocês lembram, eu estou começando a aula aqui, deixar aqui para vocês marcarem aí, né? Mas eu estou começando aqui com o Tratado de Tordesilhas, né? Então nós vamos entender nessa aula como que o Brasil saiu dessa possessão portuguesa aqui e ainda no período colonial conseguiu toda essa possessão aqui além do Tratado de Madrid, né? Beleza? Algumas coisas para a gente entender nesse processo. Eu coloquei essa imagem aqui. Isso está acontecendo no século, portanto, então 16, 1500 e alguma coisa, século 17 e até o século 18 nós estamos finalizando nossas fronteiras. Na verdade, tem um tratado importante ainda lá no século 19, que é o Tratado de Petrópolis, que é a aquisição do Acre. Então, assim, só para você entender, do século 16 ao século 19 está acontecendo um monte de coisa que está ampliando esse território brasileiro. Aqui, na última aula, só lembrando, na aula 9, a gente falou das bandeiras, né? Dessas expedições pelo interior do país, subindo pelos rios e os motivos dessas expedições, né? Mostrei para vocês 3 grandes motivos dessas expedições, então pega desse conteúdo aí para frente. O que acontece é que, obviamente, o açúcar ele nesse início, um produto muito importante, né, da nossa colonização, mas outras coisas estão acontecendo também no Brasil colonial, do ponto de vista econômico, social e político até. Aqui tem um mapa, inclusive você tem esse mapa aí na apostila também, que dá uma ideia para a gente de como que o território era ocupado para desenvolver essa economia. Então você tem muita coisa acontecendo, além do açúcar, além do pau-brasil, que foi o que nós falamos até agora. Vamos falar de outros produtos, né? Mas assim, a ideia é pensar que nesse interior do Brasil, o que está interiorizando essa colonização? As missões, né? Ou podemos chamar de monções também, mas as missões jesuíticas, né? Esses assentamentos, né? Essas comunidades, essas vilas que são formadas com o objetivo da catequese, é uma forma de ocupar o território, é uma forma de colonização também. Você tem as próprias bandeiras, né? Que eu falei para vocês agora há pouco, essas incursões, essas entradas no território. Você tem, obviamente, fortes militares, né, no litoral e alguns no interior também, rios importantes, né, lugares importantes da colônia que começam a ser protegidos pelos portugueses, e aí daqui a pouco tem os embates aí com os espanhóis, mas com os franceses, com os holandeses também. E aí nesse processo, né, de tudo que está acontecendo, as vilas vão se formando, as cidades vão se formando também. Então nós temos aí aglomerações, né, que vão se espalhando pelo nosso território. Algumas cidades, algumas vilas, alguns locais serviam como lugares de repouso, de descanso, de pouso, né? Tem muitas cidades no Brasil que têm o nome ainda hoje de pouso, porque era um lugar que você ficava ali, estava estabelecido como um ponto para você poder descansar, abastecer a tropa, comer, arrumar o que tinha que arrumar e depois seguir viagem, né? Várias lavouras também espalhadas pelo território, lavouras de subsistência, ou seja, roças, né, que produziam alguns gêneros alimentícios para abastecer uma realidade regional, né, nada que fosse feito assim nessas lavouras para exportação, mas existia também, porque afinal de contas a galera tem que comer, né, moçada? E aí você tinha também feiras famosas, né? Aqui em Sorocaba tinha uma feira grande, famosa. As feiras eram os pontos de encontro que a galera vinha para trocar mula, gado, bovino, né? Produtos dos lugares diferentes, carne seca, grãos, né? Até escravos. A galera se encontrava em algumas feiras importantes. Então, tudo isso para vocês pensarem, né? E perceberem que tem muita coisa acontecendo no Brasil colonial, além do açúcar, obviamente, que está mais concentrado no litoral, mais próximo para exportação e tal. Tem muita coisa acontecendo que está justificando
a ocupação do território e a interiorização do território, e lógico que isso tem a ver com a nossa formação das fronteiras, né? Uma coisa que é interessante, estou procurando um filme aqui, na minha estante aqui embaixo, que eu queria mostrar para vocês, eu não lembro se ele está aqui. Bom, se não tiver, depois eu mostro. Mas ó, delícia! Eu tô gravando isso aqui perto da hora do almoço. Feijão tropeiro, farofa, mano. Pensa farofa. Farofa é um prato brasileiro pra caramba, assim, adaptado ao Brasil, com várias... com variações regionais muito grandes. E esse aqui é um dos pratos típicos aí da nossa culinária, que é o famoso feijão tropeiro. O tropeiro, galera, ele é o caminhoneiro dessa época, ele, tá ligado? Ele leva as coisas, ele leva até informação, leva mercadoria, leva gente nessas trilhas aí, aproveitando as trilhas dos indígenas, abrindo outras trilhas, outros caminhos, abastecendo essas feiras. O tropeiro é uma figura fantástica na história do Brasil e na colonização do Brasil. E esse tipo de alimentação aqui, se a gente quiser, né, a gente pode contar também a história do Brasil pela comida, pelo bucho, como as pessoas comem, como as pessoas vivem. Então, por exemplo, você cozinha um feijão, né, e começa a levar alguns alimentos desidratados, como por exemplo a carne desidratada, né, e o toucim, né, o toicinho, alguém gosta de falar assim, torresmo, essas coisas, essas carnes de porco, de vaca, tal, que você ou cozinha ou desidrata ela, você pode carregar isso aí, juntar com um grão, por exemplo, feijão, e usar as coisas que tem no lugar. Então, de repente, você usa farinha de milho, põe um tempero e tal, vai jogando tudo que tem ali dentro. Então, são produtos de fácil conservação, que demonstram, numa época que não tem geladeira, né, que demonstram essa diversidade que a gente tem no nosso território. Então, dá para contar a nossa história a partir da culinária também. Aliás, é uma delícia contar a história assim, né? Aí se eu tivesse dando essa aula presencial, a gente poderia pôr um tachinho ali, fazer um feijãozinho tropeiro na sala enquanto está conversando sobre isso, né? Porque é fácil, você vai juntando os ingredientes que estão mais ou menos prontos ali. É uma comida mais seca, obviamente, você vai molhando ela conforme a disponibilidade de ingredientes que você tem no lugar, mas é uma delícia o feijão tropeiro, que conta, né, a nossa história junto com outros alimentos também. Tudo bem? É nessa adaptação, nessa vivência do interior, da colônia, que a gente vai formando essa ideia do sertanejo, que hoje, sertanejo hoje virou outra coisa, né? Mas a ideia do sertanejo, a ideia do caipira, assistam lá O Povo Brasileiro. Você pode ler o livro do Darcy Ribeiro, chama O Povo Brasileiro. Ou você pode assistir, eu vou deixar aí também o link, o documentário que foi feito baseado nessa obra dele. E tem ele lá com depoimentos, muito bem feito o documentário. Chama O Povo Brasileiro. Lá tem 2 capítulos interessantes, né? Tem um capítulo, tem o caipira, tem o sertanejo para você assistir lá e ver como é que nasce, né, esse Brasil que eu estou tentando contar aqui para vocês. Okay? As atividades que nós temos, portanto, só focando. O tropeiro, ele é um grande articulador dessas diferentes economias, faltou falar isso. Então você tem várias economias acontecendo no interior da colônia e o tropeiro é a figura, né, que é o grande articulador disso. O filme que eu queria mostrar para vocês, tá aqui, ó, safado. É esse aqui, ó, Desmundo. É um filme nacional, Caco Ciocler, Osmar Prado, aí tem a Simone Spoladori. É um filme muito legal, cara, sobre o Brasil colônia. Se você quiser entender a situação da mulher nesse Brasil colônia do comecinho, é terrível. Tá aqui, ó, Desmundo. Um filme muito legal para você ter uma atmosfera aí, lembrando que um filme, galera, ele não é uma janela do que aconteceu. Ele é feito num outro tempo, com o olho, né, com os olhos daquele que está nesse tempo olhando para o passado. Mas é legal para você ter uma referência imagética aí do período, tá? Tem pouca coisa feita sobre esse período. Se você puder, tá com um tempinho, tá em casa e assista, ó, Desmundo, beleza? Não sei onde tem Netflix, se tem algum lugar aí, não sei. Aí tem que dar uma pesquisada aí, vocês são ninja, vocês sabem fazer isso, ok? Passando aí por uma segunda parte, nossa primeira parte é para a gente entender essa diversidade da ocupação do território. Uma segunda parte seria aqui, ó, no seu material, a gente vai olhar a partir do mapa, aqui, ó, a questão de cada atividade para cada região, o que está acontecendo em cada lugar, né?
Então, quais são as atividades econômicas que acontecem na colônia nesse momento, além, obviamente, do açúcar. Uma coisa que é interessante aqui, moçada, eu gosto sempre de dar esse toque. Toma cuidado, porque assim, principalmente na hora de fazer as provas, lá, os vestibulares, isso pode atrapalhar. Às vezes a gente fica com aquela sensação, e isso às vezes é culpa da gente, professor de história, de que a história do Brasil é assim, ó, tá, então começou, aí como se tivesse uma sequência de economias, então tipo assim, aí começou, aí primeiro não tinha interesse, aí foi o pau-brasil, aí foi o açúcar, aí foi a mineração, aí foi o café, não é assim, sabe, às vezes essa sequência didática, tentando simplificar, ela pode bagunçar a nossa cabeça, porque aí você pode pegar uma questão falando da diversidade de produção, né, econômica na colônia e fala, não, mas era açúcar e tal. Então tenta quebrar essa ordem assim de era uma coisa, depois era outra, depois era outra, depois era outra. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. É lógico que você tem produtos que são predominantes em cada período, né? Tudo bem? Então vamos lá. Além do açúcar, o que está rolando? Você tem nesse mapa aqui, coloquei a imagem aqui da pecuária. Cara, a pecuária é fundamental. Por quê? Principalmente gados de boi, né, o gado bovino, e de mula, mula por conta do transporte. Esquece cavalo, cavalo vai demorar. Transporte tudo no lombo de mula, e bois também. Eu tenho dó de falar isso, mas esse é um produto fantástico. Nessa época, e até hoje, esse é um produto fantástico. Você usa todo esse animal e tudo desse animal, o boi. Então, tipo assim, desde a força da tração, né, ou para girar um engenho, ou para transporte, para um moinho, né, para moer os grãos, você tem o uso da carne, o uso do couro. A carne pode ser feita, a famosa carne seca, né, o charque, tem nomes diferentes dependendo da região. No sul isso ficou muito forte, porque a carne desidratada, seca e salgada, você pode levar ela numa época que não tem geladeira e tal, é uma proteína que você pode consumir. Então o boi é um produto fantástico, porque ele vai se popularizando e vai se espalhando aí por esse território brasileiro, né? Como a gente vê nessa imagem aqui, tudo isso que está em laranjinha aqui, ó, eu não sei se para você aparece laranjinha, mas aqui, ó, tudo isso aqui é concentração de atividade pecuária. Então, cara, fantástico, assim, os diferentes usos, né, desses animais e tal, principalmente para o transporte e abastecimento de outras regiões. Daqui a pouco, quando eles encontrar aqui na região das Minas Gerais ouro, essa pecuária vai toda ser destinada ali a abastecer essa região e tal. E a atividade, ela está ligada à economia do açúcar, a atividade da pecuária, mas ela vai em direção ao sertão. Então por isso que ela tem a ver com esse raciocínio da aula de hoje, né? É uma das atividades que ajuda a entrar no território brasileiro. Ela vai se afastando, até porque era difícil ter criação de gado perto do açúcar, porque ninguém segura um boi perto de um canavial, velho. E não só por esse motivo, mas esse processo ele vai se interiorizando. É também uma questão interessante, assistam lá o episódio do Brasil Sertanejo, do Darcy Ribeiro, é uma questão interessante do ponto de vista de começar a absorver na pecuária uma certa mão de obra livre no Brasil. Esse cara que está indo lá, o vaqueiro, o sertanejo, ele não é o escravizado, tem escravizado também nesse processo, mas tem uma oportunidade ali para uma mão de obra livre que está nascendo e está se desenvolvendo aí no Brasil, né? Então seria uma alternativa, né, entre o senhor de engenho, o proprietário de terra, ou aquele que está ligado diretamente aos negócios do açúcar, ou escravizado, seria uma alternativa ali, essa questão do sertão, da pecuária, é como se ela fosse atendendo paulatinamente uma população marginalizada do processo de ocupação e formação do Brasil. Pois bem, no sul, essa atividade vai ser muito importante. Daqui a pouco a gente vai ter aí uma... Ixi, espera aí que eu tenho que ligar meu carregador aqui, que a bateria está acabando. Um minutinho. Eu vou falando aí. No sul, você tem uma importância muito grande, estou aqui embaixo, dessa atividade, né, da pecuária. E alguns conflitos também vão acontecer lá por conta dessa atividade. Na hora de formar o mapa, eu vou mostrar aí pra vocês. Espera aí que eu preciso fazer uma gambiarra aqui, moçada. Aí. E fiquem atentos então, porque no sul vai ter uma elite lá, proprietária de gado, proprietária de terra, que produz carne seca, que vai... acho que vai dar certo.
que vai se desenvolver aqui. Então, um grande produto do sul, uma grande atividade do sul do país é a pecuária. Vamos pegar aqui Nordeste, ó, olha o Vale do São Francisco direitinho aqui na imagem, alguns bolsões aqui no interior e mais o sul do país, beleza? Além disso, nós temos aqui, ó, o charque, né? A famosa carne seca. Isso aqui é uma delícia fazer, até hoje a gente acha bom isso. Tá aí o povo brasileiro, essa é a carinha do documentário do Darcy Ribeiro. Tem dois capítulos lá que eu estou indicando, se tiver um tempinho. O Brasil Sertanejo e o Brasil Caipira. E aí nós temos as drogas do sertão, principalmente aqui na região norte. Não só na região norte, mas principalmente aqui na região norte, aqui na bacia amazônica, né? Drogas do sertão você vai entender como especiarias. Então, assim, vários tipos de tempero e produtos exóticos, chás, remédio, perfume, enfim. No caso aqui do Brasil era muito popular cacau, baunilha, pimentas, óleos, né, resinas. Isso são produtos aí, temperos, chás, ervas, muitas ervas, né? Seria uma alternativa àquelas especiarias que eram buscadas lá no Oriente e tal. E aí eles percebem que aqui, por ser um lugar tropical, também teria muito dessas drogas do sertão, né? Uma coisa que é interessante, algumas coisas para dizer sobre as drogas do sertão como atividade econômica. Primeiro, essa iniciativa de buscar drogas do sertão é uma iniciativa governamental. É a coroa portuguesa que está incentivando essa busca, montando os fortes lá de proteção da entrada da bacia do Amazonas. Então o governo português está de olho nisso que está acontecendo lá. Tá? Não é uma iniciativa só dos colonos. Agora, para buscar essas drogas, né, extrair essas drogas do sertão e saber o que é bom, o que não é, e mostrar esses produtos e tal, aí depende dos indígenas e dos jesuítas. Então as missões jesuíticas, os assentamentos lá para catequese e os hábitos indígenas vão dizer e vão trazer quais são esses produtos que podem ser vendidos, que podem ser usados. Então, tipo, esse óleo faz bem para isso, essa erva faz bem para aquilo. Então você tem uma participação indígena. E o que é triste porque a mão de obra, vamos dizer assim, das drogas do sertão é uma mão de obra indígena, não era escravos negros. Não tem como o governo português, né, a coroa portuguesa, chegar na bacia do Amazonas e falar para negros escravizados, entra aí e acha as drogas. Você depende dos indígenas para poder fazer isso. Nesse processo, nesse contato, as doenças e a violência também vai se espalhando por essa região. Outro motivo dos portugueses ficarem de olho ali na bacia do Amazonas, né, é a proximidade com o lado espanhol lá e a possibilidade de encontrar ouro e prata nessa região. Então os caras estão de olho e estão protegendo lá o litoral, beleza? Mais atividades. Temos, em alguns lugares, aqui em cima, e nesse mapa tá, não sei se está bem legal aqui, mas aqui, na região principalmente do Maranhão, saindo aqui por São Luís do Maranhão, você tem a atividade ali de algodão. O algodão, eu tenho também um pé de algodão aqui em casa. Eu estou tentando contar a história do Brasil com alguns produtos aqui que eu estou pondo em casa. Tem um algodão lindo, grandão aqui em casa, está cheio de flor agora, daqui a pouco tem um algodãozinho lá. Ele pode ficar com um porte menor assim, mas se você deixar crescer ele vai virando uma árvore, né? O algodão no Nordeste faz muito sucesso e é um produto de exportação, depois vai entrar em crise ali, quando os Estados Unidos começa a desenvolver essa economia também. É uma atividade que lá no norte, né, no Maranhão, usa mão de obra escravizada africana. Escravos são trazidos para cá para trabalhar nessas lavouras de algodão. E tem uma treta ali em 1684, quando o governo português tenta controlar nessa região, em São Luís do Maranhão, o comércio, os preços e a própria mão de obra escrava. Então o governo português monta, através de uma companhia chamada Companhia do Grão-Pará e do Maranhão, que era uma região, correspondia a uma região administrativa do Brasil, da parte norte, o governo português então vai lá e determina preço das coisas, tem que vender só pra gente, tem que comprar escravo da gente, no preço que a gente quiser. Ou seja, há uma intervenção estatal do governo na economia maranhense. E aí uma galera lá se revolta, os irmãos Beckman, ou Beckmão, como ficaram conhecidos lá. Em 1684 tem uma treta lá, esses irmãos se revoltam contra o governador da região, e enfrentam o Estado português, depois de um ano ali de treta, vão ser condenados, enforcados, enfim. Esse episódio representa um arroxo colonial. É Portugal dizendo, mano, não esqueçam que vocês são
colônia. E a colônia tem uma função, enriquecer a metrópole. Beleza? Além do algodão, então, você tem... Ah, cara, ó, algodão aqui nessa região, tá? Aqui ainda está destacado para o Brasil e tal, mas aí tem a vingança, né? A vingança dos indígenas, eles falam, porque... Eu tô lembrando um negócio aqui, muito doido. Ah, não vou falar. Vou falar. Eu peguei essa imagem, estava num site falando assim, bom, não sei se é verdade, vocês pesquisam aí, que a imagem vinha de um site estava dizendo assim, ó, é verdade que tabaco da vagina estimula a libido? Bom, foi de lá que eu tirei essa imagem. Então, o tabaco, voltando aqui para nossa realidade, o tabaco, eu falei a vingança dos indígenas porque os indígenas fumavam aqui, usavam ervas e tal, mas para aromatizar, de forma recreativa, ritualística, religiosa e tal. E aí os portugueses pegam, os europeus, né, na verdade, mano, adoram o fumo e fumam até explodir. E fumam até morrer. Então é uma... Se eles estão mandando doença pra cá, a gente está mandando pra lá o fumo, né? Ô filho, a minha cachorra tá aqui, ó, de dó. Deixa eu mostrar pra vocês. Você quer aparecer ali só um pouquinho? Você tá mimindo ali no pé do pai, ó. Oi, gente. Tudo bem? Tá acabando já esse vídeo aqui, viu? Tô mimindo aqui, embaixo aqui. Essa é a Dolly. Aí, onde eu estava? Dolly, onde eu estava? Tabaco. O tabaco é um produto muito importante. Agora, falando sério, além dessa questão da vingança, obviamente, você tem uma demanda por esse produto na Europa e nos lugares da África que você faz negócios, os portugueses usam isso lá como moeda. É moeda de troca. Você troca tabaco em troca de outras coisas. Dolly, vem aqui. Já a gente sai, tá? Já a gente vai lá. Ok? Tabaco, então, tem vários lugares do Brasil. Hoje em dia tem uma grande indústria tabagista no sul, que aliás é medonha com o povo que trabalha com isso. Assistam um episódio do Profissão Repórter sobre tabaco no Brasil, e câncer, e depressão, e agrotóxico. Vou ver se eu acho, coloco aí para vocês. E, obviamente, nós vamos ter também, além de todas essas atividades, então falei da pecuária, falei das drogas do sertão, falei do algodão, falei do tabaco, nós temos também a mineração. Mas aí a mineração vai ser um outro rolê, com muitos desdobramentos, aí a gente vai ter um espaço só para falar da mineração, beleza? Para finalizar aqui, o último tópico dessa aula, essa aula vai chegar perto de 30 minutos, dá uma pausa, toma uma aguinha, mas é que também não dá para resumir muito e correr mais do que isso. Só que é o seguinte, vocês perceberam aqui, ó, que com todas essas atividades, Portugal foi muito além do que estava estabelecido no Tratado de Tordesilhas. Enquanto rolou o tal da União Ibérica de 1580 até 1640, tudo bem, o Tratado de Tordesilhas não tinha tanta importância, mas a partir de 1640 é um problema, né? Porque vários desenvolvimentos aqui dessa atividade econômica, dessas expedições e tal, fortificações militares, isso estava ocupado por Portugal, né? Fazia parte do tal da América Portuguesa. Em outras palavras, eles tinham ido além do Tratado de Tordesilhas. Então tinha lusos brasileiros morando nesses lugares, habitando esses lugares, povoando, desenvolvendo esses lugares, né? Então o que vai acontecer? Principalmente na região sul, você tem uma área muito litigiosa, uma área muito conflituosa. Aqui você tem lugares importantes, ó. Nesse pedacinho aqui, onde hoje é o Rio Grande do Sul, na divisa ali com o Paraguai, aqui você tem um lugar importante que chama os Sete Povos das Missões. Era um grande aldeamento jesuíta ali, de missões jesuíticas, né? Vários povos que tinham sido incorporados ali pelas missões e tinha muito gado na região, milhares e milhares de cabeças de gado, então era um lugar que estava todo mundo de olho. Tinha muitos índios, ou seja, poderia até virar mão de obra esses índios, e já eram amansados por esse processo da catequese, e também tinha muito gado na região, uma região de pastagens fenomenais, mistura com a geografia aí, né? As terras lá do sul, os pampas e tal, os campos, né? Nesse caso aqui, então, você tem essa região litigiosa. Aí, o que Portugal fez? Essa região aqui, que era de interesse de Portugal, estava na mão dos espanhóis, porque os jesuítas que estavam lá eram espanhóis, e estavam desenvolvendo a região. E aí Portugal pegou e fez uma colônia, ocupou, na verdade, um território aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor. Não tem.
Daqui a pouco tem uma maior. Aqui, ali onde hoje é o Uruguai, um pouco para frente de Montevidéu, cento e poucos quilômetros, tem uma colônia portuguesa ali. Portugal foi ali e estabeleceu uma colônia militar e econômica e tal, chama Colônia de Sacramento. Esses dois lugares aqui vai dar treta para tentar resolver os impasses, né? Porque você tem vários conflitos regionais que são sentidos também pelas metrópoles. Então, Portugal e Espanha disputando essas regiões que tem interesse, pô, aqui tem muito gado e gente e tal. Aqui tá na boca ali do Rio da Prata, é uma região que dá acesso à região de mineração de Potosí, maior mina de prata da história da humanidade e tal. Então era um lugar onde os espanhóis faziam muito comércio, já tinham ocupado aqui onde hoje é a Argentina, Buenos Aires e Montevidéu. E Portugal estava meio deslocado ali no meio, só incomodando mesmo. Era um pedaço espanhol com um incômodo português, que era essa colônia de Sacramento. O restante aqui do território era português, mas com um incômodo que era a região dos Sete Povos das Missões. Então eles vão ter que resolver essa história, né? Só sobre a colônia de Sacramento e os Sete Povos, hoje lá no sul é um roteiro histórico de passeio no Rio Grande do Sul. São Miguel, Arcanjo e tal, algumas cidades históricas com ruínas, igrejas, é um lugar muito bonito para se passear, dar um rolê de carro nessas cidadezinhas que tem na região lá. Tem um patrimônio histórico, cultural muito interessante. Olha, isso aqui é ruínas do século 17, 18, né? Aí você tem a lógica de ocupação dos jesuítas, né? Quando eles formavam lá uma redução, que eles chamavam, ou uma missão, que tem muito a ver até com as nossas cidades hoje, né? A ideia aqui de um lugar administrativo, o cabildo, uma praça, a igreja é o lugar central disso, né? Ó, igreja, praça, prefeitura, escola, as casas, tá vendo? As nossas cidades até hoje tem um pouco disso, né? Desse assentamento, dessa redução jesuítica, né? De ocupação para catequese e tal. E era assim que se organizavam esses Sete Povos das Missões lá. E só uma curiosidade, poucos anos atrás, teve um tornado nessa região lá no Rio Grande do Sul, destruiu boa parte do museu que tem lá e tal, então virou notícia e talvez isso apareça de alguma forma para vocês. E aí tem a colônia de Sacramento, ó, vamos dar um zoom aqui, ó. A colônia de Sacramento está aqui, onde hoje é o Uruguai. Seria isso aqui, ó. Hoje você tem ali Buenos Aires, aliás, vocês que gostam de passear em Buenos Aires, quando vocês forem para Buenos Aires, pegam um trem até o porto, e aí lá você tem um buquebus, que eles falam lá. E você pega um barquinho, né? Mas é todo chique, tem até um free shop lá dentro. Você atravessa de barquinho aqui, ó. Se você não foi para Montevidéu ou para Uruguai, foi para Argentina, você tira um dia para fazer esse passeio. Vai lá de manhã na colônia de Sacramento, tem toda uma história portuguesa de ocupação ali, uma cidadezinha cheia de ruínas, muito bonitinho, ó, muito simpático. Essa foto aqui é de lá. Beleza? Olha lá o farol. Aí tem que entrar na fila, o farol é pequenininho, mas ó, lota. Tem uns restaurantes bacanas, bistrôs, cerveja artesanal, um lugarzinho turístico assim, bacana pra ir. Bom, o que acontece? Para esse impasse, tô acabando já, tá, gente? Esse impasse precisa de uma saída diplomática. E aí que vai entrar um dos tratados mais famosos da nossa história, né? Que é o Tratado de Madrid. Cuidado, a hora que você estiver lendo o livro texto, acompanhando aí pelo caderno, tem vários tratados. Tem Madrid, tem o Tratado de El Pardo, Ildefonso, Badajoz, tem vários tratados, mas Madrid é o mais importante. Por quê? O Tratado de Madrid, ele é uma saída diplomática com mediação da Inglaterra. A Inglaterra está pondo Portugal e Espanha para conversar. É uma saída diplomática para esse impasse. O Tratado de Madrid é aquele tratado que vai reconhecer os territórios portugueses além de Tordesilhas. Ele quebra com a ideia de Tordesilhas e amplia muito a América Portuguesa. Esse Tratado de Madrid ele é responsável por 95% do território que a gente tem hoje. Tá? Então ele é muito importante, ele é a referência, tanto no campo diplomático quanto na questão territorial. O princípio que eles usaram foi o princípio de uti possidetis, ou seja, não adianta fazer um acordo e dizer que Tordesilhas, Portugal e Espanha, sendo que quem está ocupando, povoando, né, protegendo e desenvolvendo o território é Portugal. Esse princípio é desde a época dos romanos lá. Uti possidetis significa tipo, quase que um uso capião. Não escrevam isso em lugar nenhum, por favor, mas só para você entender. Eles estão desenvolvendo o território, eles estão cuidando do território, eles estão povoando o território, eles estão lá ocupando, então o território é deles. Usando esse princípio, eles entram num acordo. Só que
tem um impasse, lembra? Aqui, no meio dessa América Portuguesa, tem os 7 povos das missões, que é espanhol, e Portugal quer para ele. E no meio da possessão espanhola tem a colônia de Sacramento, que está com Portugal, mas a Espanha quer para ela. O que eles resolvem fazer? Eles resolvem trocar. Então eu te dou, Portugal diz assim, ó, tá bom, a gente devolve a colônia de Sacramento, vocês dão os 7 povos das missões pra gente. E aí eles fazem esse acordo. Acontece que, quando os portugueses foram para os 7 povos das missões, para ocupar a região, falou, ó, vocês vão atravessar o rio, larga o gado aqui e foda-se. A galera não quis sair de lá, liderado por esse cara aqui, o Cepé Tiaraju, eles vão resistir e vai ter uma guerra aí horrorosa, um massacre, uma covardia. Quando eles chegam no lugar e essa galera resiste, Portugal vira para a Espanha e fala, ó, o tratado não vai valer. Por quê? Não, porque a gente devolveu a colônia de Sacramento, mas os 7 povos das missões não se renderam a gente. Aí Portugal e Espanha montam um exército junto e atacam esse lugar. Matam mais de 30 mil pessoas nesses 3 anos de guerra. O massacre com os índios que estão lá para ocupar o território e fazer valer o que tinha sido combinado no Tratado de Madrid. Foda, né? Triste. Esse livro aqui é do Luiz Rubira, que é professor da Universidade Federal de Pelotas. E é um livro que conta sobre a história da guerra guaranítica, né? E principalmente baseada nesse líder da resistência que morreu no ano de 1756. O Cepé morreu, né, no fim da guerra ali, mas é considerado até hoje na região e por essas comunidades um herói da resistência dos caras lá. Então o Tratado de Madrid ele vai muito além das nossas fronteiras, né, estabelece o Brasil praticamente que a gente conhece hoje. Depois de Madrid vem Badajoz, 1801, que reconhece Madrid, mas ó, a referência sempre é Madrid. E um outro tratado importante que a gente faz ao longo da história é o Tratado de Petrópolis, em 1903, é aquele famoso da compra do Acre. Mas isso fica por uma outra aula, um outro assunto. Espero que tenha ficado aí claro essa expansão territorial, essa interiorização e como que o Brasil conseguiu expandir as suas fronteiras, então, aí durante o século XVI, XVII, XVIII e até o comecinho do século XIX. Beleza, galera? Ó, livro, texto, as dicas estão aí, as referências, os vídeos de apoio, tarefa. Vamos que o nosso rolê está só começando. Obrigado, valeu!